E será que a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things traz o melhor da série ou será que traz o pior? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica da primeira parte da quarta temporada de Stranger Things. E chegou na Netflix depois de 3 anos de uma temporada para outra, a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things. E por que a primeira parte? Porque a segunda parte irá ser lançada em julho com mais 2 episódios. Porque a primeira parte tem 7 episódios e a temporada acaba com 9. Então faltam mais 2 para acabar a temporada. E com isso, até cria uma certa dificuldade de como se fazer uma crítica aqui sobre essa primeira parte, porque 2 episódios podem mudar completamente toda a opinião sobre a temporada como um todo. Se for um final gigantesco, apoteótico, aquele final que vai te marcar, essa aqui pode se tornar a melhor temporada de Stranger Things de todas. Mas se o final for ruim, considerando que tem vários pontos já negativos nessa primeira parte, essa pode se tornar uma das piores, se não a pior temporada de Stranger Things. Então, é difícil fazer a crítica exatamente por causa disso, porque o final, nesse caso, realmente pode mudar toda a opinião envolvendo essa temporada. Mas vamos começar falando sobre a quarta temporada, que tem pra mim, eles conseguem trazer o melhor de Stranger Things, todas aquelas coisas boas que fizeram com que quem gostasse da série se apaixonasse por ela, mas também trouxe algumas das piores partes da série como um todo, que faz lembrar aqueles momentos que você se questiona se ainda precisava de mais temporada de Stranger Things. E eu acho que a divisão de núcleo que eles fizeram nessa temporada mostra muito bem isso, porque a série tem praticamente 4 núcleos. Tem o núcleo de Hawkins, tem o núcleo onde envolve ali o Mike, o Will, e a Suzy, que parece bem pouco, mas é desse núcleo. Você tem um núcleo só da Eleven e você tem um núcleo do Hopper lá na parte da neve, ali, toda a parte dos russos. Desses 4 núcleos, você vê como a divisão dele já mostra muito de como é essa coisa do melhor e o pior de Stranger Things. Porque o núcleo do Mike, do Will, é um núcleo meio sem sal. É um núcleo onde você vê que as coisas não parece que não andam muito. Parece que falta algo que vai deixar esse núcleo mais cativante. Ele não é um núcleo ruim, mas ele é aquele núcleo que você vai assistindo e você vai sentindo falta de ter um algo a mais. É aquele núcleo que quando você tá vendo, você sabe que não vai sair muita coisa dali. Aí você tem, por exemplo, o núcleo do Hopper, onde pra mim ele é um dos piores núcleos da série. Porque ele é um núcleo que as coisas não... parece que não foi... A ideia se era boa. A ideia que fizeram do núcleo é interessante. Mas aí entra um outro problema que prejudica muito o núcleo dele. Eles resolveram fazer com que esses 7 episódios de Stranger Things fossem gigantescos. Praticamente 1h20 por episódio. É praticamente um filme. Vale lembrar que nos anos 80, 90, se você vê esses filmes, a média de hora deles era 1h30. Ou seja, é realmente um filme. E esse núcleo, por exemplo, que não tem muito o que se desenvolver, não tem muito pra onde ir, ele acaba ficando inchado. Ele acaba ficando arrastado por causa disso. Parece que eles queriam contar coisa, mas o núcleo não tinha o que contar. Então eles ficam enchendo linguiça, tentando acrescentar coisas que não entram no núcleo. E o núcleo do Hopper, que poderia ser interessante se ele fosse mais condensado, mais bem escrito, que não ficasse forçando coisa, acabou virando um núcleo também chato. Quando aparece, diferente do núcleo do Mike, que só é, e do Will, que é um núcleo que você só simplesmente acha um núcleo que parece que sem sal ali, o núcleo do Hopper realmente fica chato de se assistir. Até, beleza, o final do núcleo é muito interessante. O final do arco dele ali no último episódio é muito interessante, tudo que fizeram com ele. Mas até chegar ali é chato, é arrastado, você não se interessa pelo que eles estão fazendo ali. Fazendo com que esse seja um dos piores núcleos da série. Quase nada eu gosto desse núcleo, praticamente quase nada. E quando você chega no núcleo da Eleven, porque a Eleven era do núcleo do Mike e do Will, mas a partir do episódio ela vira o núcleo próprio dela. Eu acho que é um núcleo que mais chama atenção desses 3 que eu falei até agora, porque é a Eleven que está envolvida. Só que aí entra o problema de novo. Esse núcleo tem o mesmo problema do núcleo do Hopper. Ele é um núcleo onde tem muito mais tempo do que realmente... O núcleo precisava ter. Com isso, de novo, enche em linguiça. O núcleo parece que falta algo. Porque essa temporada, se você parar pra analisar friamente, assim como Stranger Things como um todo, ela é uma série onde ela segue uma linha reta, praticamente. Ela não é aquela série que vai ter várias viradas, várias coisas diferentes, algo que você vai olhar e falar, porra, eu não esperava por isso. E dificilmente isso vai acontecer em Stranger Things. Porque, e aí... com esse padrão que segue linha reta, o núcleo tem que ser muito bem escrito, muito bem feito, para ficar convencendo o público de que é realmente interessante ver tudo aquilo. Apesar da virada final no núcleo da Eleven, eu acho que também no núcleo dela tem esse problema de
demora pra andar. E também parece que falta algo pra contar. No fim, essa grande coisa que eles venderam, que seria a temporada com mais horas, mais tempo, você vai ficar muito tempo nesse universo, foi um dos grandes problemas da série, porque infelizmente muitos núcleos não tinham muito o que contar, e aí os roteiristas tiveram que ficar enchendo o núcleo, fazendo com que ele ficasse até estragasse algumas narrativas. E aí a gente chega no melhor núcleo da série. Porque se esses 3 primeiros núcleos, ou eles são meio esquecíveis, ou um pouco decepcionantes, o núcleo de Hawkins é um núcleo fantástico. Se esse núcleo fosse só esse o núcleo da série, essa série merecia até um 10, porque tudo ali é praticamente impecável. A relação dos personagens é boa, a Max como protagonista do núcleo é algo sensacional, o arco dela, ela começa muito bem, se desenvolve muito bem e se encerra muito bem nesses 7 primeiros episódios. Eu quero ver, claro, como vai ser o final dela, mas é um arco que todos esses 7 episódios constrói tão bem a personagem, constrói muito bem a relação dela com o Lucas, inclusive o Lucas é um personagem completamente diferente do que ele foi a série inteira, me interessa. A relação do trio Robin, Dustin e Steve é uma relação que já era boa na temporada. E é muito bom ver a dinâmica deles aqui. Dustin e Steve, principalmente, que dupla. Eu viria uma série só dos dois, uma série curtinha, botando os dois, fazendo aventura entre os dois, assistiria tranquilamente, porque eu adoro essa dupla e eu adoro os personagens. Gosto bastante também da Nancy e da Robin nos núcleos. A Robin, feita pela Maya Hawke, ela é muito boa, a Maya Hawke. A Sadie Sink também é fantástica como Max, vai se destacar. Ela já estava se destacando nos últimos anos. Ela fez o filme, aquela trilogia da Rua do Terror lá, que saiu da Netflix. Então ela já estava fantástica, e aqui ela entrega muito como uma protagonista de um núcleo muito difícil, com muitos atores e muitos personagens fortes, e ela mesmo assim consegue ser o grande destaque de todo o núcleo. E a Robin e a Nancy também tem uma boa química. Eu gosto de como a Maya Hawke entrega essa personagem, que ela é irritante, mas ao mesmo tempo você adora ela. Então, tudo nesse núcleo funciona muito bem. Até na parte do vilão, que ele até vai pro núcleo da Eleven, mas quando você vai nesse vilão, o medo que ele passa, é um medo muito bem feito. Ele consegue construir bem o medo. Eu acho que de todos os vilões, de todas as temporadas de Stranger Things, esse é o vilão que mais passou medo. Visualmente, é uma mistura muito clara de Fred Krueger, por exemplo, no ponto de como ele pega suas vítimas. Tudo isso chama muita atenção, é muito interessante o vilão e a dinâmica deles nesse núcleo. E esse núcleo, por que ele é tão bom? Porque toda a aventura deles, toda a dinâmica, lembra muito a primeira temporada de Stranger Things. Ele lembra muito a primeira temporada de Stranger Things, que é aquela coisa daquela aventura com o terror, com homenagem aos anos 80 e 90, mas ao mesmo tempo com uma temática mais adulta, porque eles estão mais velhos. Então esse núcleo ele é perfeito em todos os sentidos. Até essa coisa do horário, da parte das horas, também tem um pouco de momentos onde a série teve que colocar algumas coisas a mais do que precisava. Isso não incomoda, porque o núcleo funciona tão bem que até esses a mais acabam fazendo com que você goste dela. Diferente do que acontece com os outros núcleos. É bem verdade que a série também melhorou muito de qualidade em outros pontos. A parte de direção, a parte de fotografia, a parte de como eles constroem e trabalham todo o universo, deixando o universo muito mais vivo e muito mais rico. Eles realmente trabalharam muito bem isso. Tecnicamente é uma série muito boa, desde a trilha sonora até passando pela parte mais da direção mesmo. Você vê que a direção é boa, inclusive precisa se destacar o episódio 4 dessa temporada. Se você chegar no episódio 4, repare bem, tudo nesse episódio funciona perfeitamente bem. Não quero acusar nada, mas como eu falei, é o episódio que é mais focado no núcleo de Hawks. E isso já diz muito de como essa série tinha um núcleo realmente que deveria ter sido, que realmente funciona bem. Tudo nesse núcleo funciona bem. Tudo que eu elogiei, as melhores coisas que eu elogiei até agora na crítica, tudo que se destaca mais no episódio 4. A Max como a protagonista do episódio, a parte da direção, a parte da fotografia, como eles mostram o mundo invertido, como eles dirigem essa parte, como eles trabalham o vermelho com o preto, misturado com a parte do verde mais vivo do mundo real para o mundo invertido. Tudo isso é muito bom, com um roteiro muito bem escrito e com um final lindo. O quarto episódio tem um final maravilhoso. Eu amei totalmente esse episódio, que, como eu falei, já que cada um é um filme, cada episódio tem praticamente horário de um filme, se esse fosse um filme específico, seria um filme que eu gostaria de ficar revendo mais de uma vez. Além disso, a série também tem algumas viradas nos últimos episódios que eu não sei se eu gostei tanto. Assim, são viradas interessantes, dá uma nova dinamismo pra história, mas não sei se eu gostei pelo caminho que eles foram nesse ponto. Eu também gostei, pra fechar, de que finalmente a gente entrou no mundo invertido, finalmente a gente conseguiu ver como é que é lá dentro, como é que funciona os personagens lá dentro, com um personagem que a gente conhece lá dentro. E também essa parte vale elogiar o CGI, porque é muito CGI que precisa e fica até coerente, não te tira das cenas, não tira da cena que está dentro do mundo invertido. Com isso, a gente consegue terminar essa
essa primeira parte da quarta temporada de Stranger Things com esse pensamento. Tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. E o final praticamente vai decidir se essa temporada realmente valeu a pena, tanto a espera, ou se ela foi uma decepção. Concluindo, é muito difícil dar uma nota para a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, exatamente porque ele é a parte 1, então a gente não sabe qual que vai ser o final da temporada. Então eu vou dar meio que uma nota simbólica para simbolizar o que eu senti nessa primeira parte, e quando eu assistir os outros 2 episódios que faltam, aí eu dou uma nota geral, uma nota total de que eu achei da temporada como um todo. Mas nessa primeira parte, é bem verdade, quando eles têm uns pontos positivos, são muito positivos, fazendo com que eu goste dessa temporada. Mas quando tem pontos negativos, eles também são muito negativos, muito decepcionantes, numa temporada que poderia ter sido muito melhor do que ela foi nessa primeira parte, apesar de eu não achar ela ruim. E por isso que eu fecho a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira parte da quarta temporada de Stranger Things? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.